Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre um assunto sério. Como vocês viram aí já na descrição do vídeo, hoje nós vamos conversar sobre depressão. Eu já estava pensando há alguns dias de vir gravar sobre esse tema. E hoje, pensando nisso, eu acabei vendo os stories de uma pessoa que eu acompanho no Instagram. Inclusive, eu também fiz história a respeito disso e deixei lá no meu Instagram nos destaques. Caso depois você queira dar uma olhada, é Silvia Menopausa para Feminista, está lá nos destaques, eu deixei salvo. Eu vi essa pessoa falando sobre depressão. E aí depois eu vi mais uma outra falando. Eu falei assim, nossa, era um assunto que eu acordei querendo falar hoje e então eu vou falar a respeito disso. Eu acho que nunca na história da humanidade a gente se ouviu falar em tantas síndromes que antes a gente nem conhecia e que hoje estão ficando cada vez mais comuns. A depressão, como eu disse nos stories, eu acho que é uma das doenças mais democráticas que existe. Ela ataca jovens, idosos, brancos, negros, ricos, pobres, bonitos, feios, pessoas mal-sucedidas, pessoas bem-sucedidas, ou seja, é uma doença que não escolhe a quem atacar. A depressão, ela pode se dar por duas questões. Uma questão é a questão de você viver alguma coisa pontual e isso futuramente te levar a uma depressão, como passar por um trauma muito grande, uma perda, uma situação de estresse assim muito grande e então você acaba desenvolvendo uma depressão. Ou também pode ser de ordem genética por uma disfunção química que o teu organismo, por N motivos, pode não estar produzindo a serotonina necessária que teu organismo precisa. A serotonina, para quem não sabe, é o hormônio do bem-estar. Então, existem essas duas questões que podem desenvolver a depressão. A depressão, ela se manifesta de várias maneiras. Gente, eu tô falando como leiga e como alguém que passou por depressão, tá? Eu não sou especialista, não sou formada em nada, mas eu sou formada na vida mesmo, né? Na própria experiência. E a depressão, ela pode se manifestar de várias maneiras. No meu caso, por exemplo, eu comecei a sentir um profundo enjoo, que eu não conseguia comer, não conseguia beber água, não conseguia escovar os dentes. Uma prostração assim na cama que parecia que eu não conseguia levantar a mão, eu não conseguia conversar, eu não queria ver televisão, eu não queria fazer nada, eu só queria ficar ali, deitadinha, quieta. Eu não sentia uma profunda tristeza, não sentia isso, mas eu sentia uma tremenda apatia. Para mim, as coisas não tinham sentido, para mim, as coisas não tinham graça, o mundo estava em branco e preto. Mas até então, como o maior sintoma que eu tinha era o enjoo, a gente começou a investigar a questão do enjoo, porque como eu não comia e eu passava muito mal, eu tinha que, vez ou outra, ou assim, 3 vezes por semana, ir para o hospital para tomar soro, para ser medicada, porque eu não conseguia tomar água. Eu pegava o copo assim, e minha filha falava, mãe, toma um pouquinho. Eu molhava a boca, mas eu não conseguia engolir. Não conseguia de tanto enjoo. E depois disso, eu acabei descobrindo que era uma depressão. Comecei a tratar essa depressão. Junto com a depressão, desencadeou, então, assim, a síndrome do pensamento acelerado e a síndrome do pânico. A síndrome do pensamento acelerado, você fica pensando, 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 você não consegue desligar o teu cérebro. Enquanto você está acordada, você pensa mil coisas. Você não tem aquele momento assim de ver uma televisão, ouvir alguma coisa na internet. Não, você não consegue. O seu cérebro fica pensando 24 horas. E pânico, medo. Eu tinha uns assim, medos que eu falava, eu tô ficando louca. Medo do meu filho morrer, medo do meu marido morrer, medo de alguém ser atropelado, medo de cair um raio na minha casa. Eram umas coisas assim tão absurdas que hoje, entendendo mais e lendo muito a respeito, eu consigo entender o que aconteceu comigo, mas na época eu imaginava que eu estava ficando louca.
E eu dizia assim, puxa vida, acho que nunca mais eu vou sorrir, nunca mais eu vou ser aquela pessoa que eu era. É claro que eu falo que quando a gente sai de uma depressão, a gente sai mancando, né? A gente fica com algumas sequelas. Eu, pelo menos, fiquei. A gente fica mais sensível a algumas coisas. E a gente tem um alerta aqui, ó, que a gente começa a sentir de vez em quando, e então a gente tem que tomar cuidado. Existem alguns gatilhos que podem voltar essa depressão. Eu tive 2 gatilhos com 2 situações pontuais que voltou, mas quando eu comecei a perceber que eu comecei a ficar meio mal de novo, eu já comecei a tomar medicação e eu fiquei bem de novo. Gente, existe um preconceito grande com relação à depressão. Depressão não é falta de Deus, depressão não é falta de fé, depressão não é falta de oração, depressão não é falta do que fazer. A gente simplesmente sente e essas outras coisas independem. Então, assim, não julgue uma pessoa quando ela estiver passando por uma depressão. Porque a depressão pode desencadear na pessoa vários sintomas, várias coisas. Ou dorme muito, ou dorme pouco, ou come muito, ou come pouco. É tudo em excesso. Ou excesso de mais, ou excesso de menos. A pessoa não consegue viver uma normalidade. E alguém já disse que a depressão é excesso de passado e a ansiedade, excesso de futuro. E realmente é isso. A depressão, quando ela se instala, ela te deixa nostálgico e você fica procurando um motivo para você justificar toda aquela apatia, toda aquela tristeza. Eu digo que o cérebro, ele fica como se fosse um roteador, assim, ó, procurando encontrar um motivo porque o cérebro quer justificar para o corpo o porquê que você está passando mal. Então, de repente, as pessoas às vezes se apegam e se preocupam e se importam com coisas tão pequenininhas, tão bobas, que se você não conseguir entender o que é uma depressão ou se você não conhecer muito bem, né, a pessoa, você vai falar, essa pessoa está exagerando, isso é besteira, por causa de uma coisinha tão boba a pessoa fez isso. Mas não é, gente. Realmente a pessoa precisa achar uma justificativa para aquilo que ela está sentindo. Então, do que uma pessoa depressiva não precisa? Ela não precisa que você traga frases mágicas para ela, tipo: não, levanta dessa cama, você é forte, você vai conseguir. Não, você tem que comer. Não, você tem que sair para você se divertir. Não, gente, porque a pessoa, ela já sente uma profunda tristeza. Ela já tem um sentimento de culpa porque ela está sentindo uma tristeza e ela não consegue justificar essa tristeza. Porque de repente ela olha para o lado e ela tem tudo, tem um marido, família, casa, e ela não consegue, ela se sente ingrata porque ela se sentindo mal de estar se sentindo desse jeito. Ela se sente culpada porque ela não consegue corresponder a essas expectativas das pessoas. Então, o que ela menos precisa é de alguém que chegue para ela e fale tudo isso. Só precisa de uma coisa para quem está passando por depressão: chegar para ela e falar: eu te entendo, estou com você e vai passar. Deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa viajar naquilo que ela está falando. Só ouça, só ouça. De repente a pessoa só está precisando de alguém para ouvi-la. E você olha para ela e você diz: eu te entendo, eu me preocupo com você, eu tô aqui e vai passar. E se você, nesse momento agora, que está ouvindo esse vídeo, de repente, se você está passando por uma situação parecida, se você começa a pensar coisas malucas e você fala, acho que eu tô ficando louca, eu nem vou contar para ninguém porque eu acho que eu estou ficando louca. Se você tem alguns desejos, assim, horrorosos dentro de você, de repente, de acabar com tudo, de esquecer da tua vida, de queira, olha, só fique sabendo de uma coisa: tem solução. Hoje, graças a Deus, a gente tem medicações ótimas, a gente tem tratamentos ótimos. Procure ajuda, procure uma pessoa de confiança, uma pessoa que você possa conversar, que você possa abrir teu coração.
passe por um médico, comece a tomar uma medicação, se você puder fazer uma terapia, se você não puder, tenha um amigo, alguém que você possa abrir sua vida, conversar, botar para fora. Busque a Deus, porque Ele, mais do que ninguém, entende aquilo que você está passando. E quando eu digo buscar a Deus, muitas vezes não é nem com oração, porque quando eu estava muito mal, eu não conseguia nem orar, não conseguia ler Bíblia, não conseguia orar. Mas eu tinha uma conexão com Deus, e sem orar, mas eu tinha essa conexão. E eu sentia como se ele me entendesse que naquele momento eu estava fragilizada e nem orar eu estava conseguindo. Busque ajuda. Tem jeito sim. Depressão hoje tem cura. Não tente curar essa depressão tentando ser forte, não, eu vou passar por isso, eu sou forte. Porque a depressão, ela é um gigante sim. E ela precisa ser derrubada com medicação, com terapia, com conversas, né, com exercício físico, com uma noite de sono bem dormida. Então tem jeito sim, gente. Já foi o tempo em que a gente não sabia o que fazer com uma pessoa quando ela estava passando por uma depressão. Hoje, graças a Deus, a gente tem medicações ótimas. E o que eu posso falar para você é que tem cura sim. Quando eu estava no auge da depressão, eu falava assim, nunca mais eu vou rir. Nunca mais eu vou dar aquela risada, nunca mais eu vou ser aquela pessoa que eu era. E eu voltei a ser. Graças a Deus, devagarinho, eu fui me erguendo, fui me colocando de pé. E não tenha vergonha de compartilhar que você tem a depressão. Depressão não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário. Depressão é sinônimo de força. A pessoa lutou tanto para conseguir se reerguer, para conseguir ficar de pé, que daí teve uma hora que o organismo não aguentou e a pessoa foi para o chão. Então, gente, não julgue um livro pela capa. Não olhe aquelas fotos lindas do Instagram em que as pessoas estão sorrindo, mostrando os dentes, alegres, e imagine que a vida dela é uma perfeição. Quantas pessoas a gente conhece, que a gente vê na internet, que num dia estava rindo, sorrindo com todo mundo e no outro dia a pessoa tirou a própria vida. Então, assim, não menospreze a dor do outro. Se você conhece alguém que você está percebendo que tem alguma coisa errada, tente ajudar essa pessoa. Tente procurar ajuda, porque tem cura e quanto mais cedo ela for diagnosticada e tratada, mais rápido a pessoa sai dessa, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que de alguma maneira eu possa ter ajudado alguém que passou por aqui e estava sentindo alguma coisa parecida com isso, ou lidando com alguém também passando por isso. Espero que eu tenha ajudado você, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!